iniciando o estudo desse 17º parágrafo, Kardec vai destacar a força das ideias estabelecidas e a dificuldade de um indivíduo isolado em contestá-las e dominá-las a longo prazo. No contexto do Espiritismo, ela serve para enfatizar a solidez da doutrina, que se baseia na concordância universal e não na autoridade de uma única pessoa. Kardec, então, começa falando de tudo isso, ressalta uma verdade capital. O que Kardec está querendo dizer com isso? Essa primeira parte introduz a ideia principal que será apresentada. A expressão verdade capital está enfatizando a importância da afirmação que se segue. Em outras palavras, Kardec está dizendo que a conclusão a que ele chegou é fundamental para o entendimento de um determinado contexto. Mas que contexto é esse? Qual é essa verdade capital? Ele continuou: a de que aquele que quisesse opor-se à corrente de ideias estabelecida e sancionada poderia, é certo, causar uma pequena perturbação local e momentânea. Uma pequena perturbação local e momentânea. Então, Kardec ele está abordando a possibilidade de alguém se opor às ideias dominantes em uma sociedade. Ele reconhece que essa oposição pode gerar algum impacto, uma pequena perturbação local e momentânea, ou seja, que a pessoa que se opõe pode causar algum debate, algumas discussões, mas esse efeito seria limitado e em alcance muito reduzido, e com uma duração praticamente momentânea, ou seja, seria uma perturbação local e rápida. E ele fecha: nunca, porém, dominar o conjunto, mesmo no presente, nem ainda menos no futuro. Aqui, Kardec argumenta que, apesar de poder causar alguma perturbação inicial, o indivíduo que se opõe às ideias estabelecidas jamais conseguirá dominar o pensamento coletivo. Ele enfatiza que isso não ocorreria nem no presente e muito menos no futuro. Ou seja, a força das ideias estabelecidas é tão grande que qualquer oposição individual seria incapaz de prevalecer a longo prazo. E aí, para fechar esse 17º parágrafo, vamos analisar os pontos mais importantes. Então, o primeiro ponto importante seria a força das ideias estabelecidas na sociedade. O ponto central é a ênfase na dificuldade de se opor a uma corrente de ideias estabelecidas e sancionadas. Kardec reconhece que existem pensamentos dominantes dentro de uma sociedade que são aceitos e até mesmo oficializados, e que confrontá-los é uma tarefa árdua. Essa força das ideias estabelecidas deriva de diversos fatores, como a tradição, a cultura, as instituições e o consenso daquela sociedade. Outro fato importante para a gente analisar seria o impacto limitado da oposição individual a essas ideias. Kardec admite que a oposição às ideias podem gerar algum efeito, uma pequena perturbação local e momentânea. No entanto, ele enfatiza que esse impacto é limitado em alcance e em duração. Isso significa que, embora uma pessoa possa iniciar um debate ou gerar alguma discussão, dificilmente conseguirá mudar o pensamento coletivo de forma significativa a curto ou a longo prazo, agindo isoladamente. Outro fator para a gente analisar seria a impossibilidade do indivíduo isolado dominar o conjunto do pensamento coletivo.
A parte mais contundente da frase é a afirmação de que o indivíduo que se opõe às ideias estabelecidas nunca, porém, dominar o conjunto, mesmo no presente, nem ainda menos no futuro. Essa impossibilidade decorre da força das ideias estabelecidas e da limitação do poder de influência de um indivíduo isolado. Kardec argumenta que a força do pensamento coletivo é muito maior do que a capacidade de uma única pessoa em transformá-lo. Outro ponto importante é o uso dessa argumentação para reforçar a solidez da doutrina. Então, é crucial entender essa frase dentro do contexto em que ela foi escrita. A introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo utiliza para explicar a solidez da doutrina espírita, que não se baseia na autoridade de um único indivíduo, mas da concordância universal dos ensinamentos dos espíritos. Assim, mesmo que alguém tentasse se opor ao espiritismo, essa oposição não conseguiria abalar seus fundamentos, pois eles se baseiam em um conjunto de evidências e na concordância de múltiplas fontes. E, por último, a implícita crença na prevalecência da verdade. A frase que Kardec chama atenção sugere a ideia de que a verdade, quando genuína, prevalece sobre as opiniões individuais e as tentativas de oposição, que não se sustentam em argumentos sólidos. No contexto do Espiritismo, isso significa que a doutrina, por se basear na verdade, é imune a essas tentativas.